dar sinal do tempo, porque senão a gente vai até o dia. João capítulo 4. Queria ler o versículo que diz assim: disse-lhe a mulher, disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Queridos, eu queria convidar você mais uma vez, por favor, ficarmos de pé. E que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça, para que nós fizéssemos uma oração nesse momento. Oração de agradecimento, como mencionou a Tenente Lívia no início. Nós temos motivos de crer que só para dizer: Deus, muito obrigado. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tenho convicção que para estar aqui hoje você possa dizer ao Senhor: Deus, obrigado por ter me trago a esse lugar. Obrigado por ter me feito acordar. Obrigado por ter me dado a graça de poder vir ao meu trabalho, de poder ter a minha vida, de poder ter o meu sustento. Diga para o Senhor nessa manhã: Deus, obrigado. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus eterno, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Eu creio, Senhor Deus, que neste dia de hoje o Senhor tem nos concedido livramentos. Obrigado, ó Deus eterno, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Obrigado pela saúde, pela vida. Te exaltamos, ó Deus, nesta manhã, porque o Senhor tem nos proporcionado momentos como esse, tão maravilhosos, tão sublimes, ó Deus, em nossa vida. Que seja um dia, Senhor Deus, marcante, não só, Senhor Deus, para o dia ou para a semana, mas para a nossa vida. Que seja marcado, selado em nossos corações, ó Deus eterno, a tua santa palavra. A tua palavra, Senhor Deus, que nos instiga a viver, Pai amado, uma vida de retidão, uma vida, Senhor Deus, ligada em teus princípios. A única palavra, Senhor Deus, que nos faz entrar em nosso espírito, em nossa alma, nos faz entender, Deus eterno, o caminho a qual devemos seguir. Eu te agradeço pela vida de cada um que se faz presente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pode tomar seu assento, então, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus pela presença do Tenente Elcio, que esteve conosco aqui hoje. Prontamente nos atendeu, quando eu pedi para que ele viesse trazer a sua palavra. Eu digo ao Tenente Elcio porque sempre foi um marco na vida da nossa história. Nessas orações, a qual o Senhor tem nos dado a graça, podemos estarmos juntos. Deus abençoe a vida do Tenente Elcio. Amados queridos irmãos, todos que estão aqui nessa manhã maravilhosa, em poucos minutos, a Bíblia do Evangelho de João descreve um encontro, Jesus e a samaritana. Quem conhece a história sabe que os judeus eles não podiam se comunicar com os samaritanos. E essa briga veio de longe, desde a época de Salomão, deixou o seu reinado, e o seu filho assume o reinado, Roboão, e ali ele começou a colocar grandes impostos e o povo começou a ficar um pouco chateado e resolveram dividir o reino. Uma briga política e religiosa que fez com que o reino de Israel se dividisse. Foi o reino do norte para um lado, o reino do sul para o outro, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com apenas 2 tribos, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Isso criou-se exatamente uma divisão, e se olharmos para o contexto anterior, você vai ver que o povo de Israel, que era um povo escolhido, que era um povo separado, havia pecado, ele havia abandonado a Deus. Cabe me lembrar, meus amados, exatamente a palavra ministrada pelo Tenente Aldo Pérez, lembrando exatamente de intimidade. Você pode falar comigo? Intimidade? Todos juntos bem forte: intimidade. Se tem uma coisa que precisamos nessa vida ter com o nosso Criador, como disse o nosso tenente, é intimidade com Ele. Quando perdemos a intimidade, nós deixamos de lado os seus princípios e começamos a nos afastar de Deus. Não existe a possibilidade, como disse o tenente Elcio, por exemplo, de eu servir a dois senhores. Ou eu ando nos caminhos de Cristo, ou eu ando nos caminhos de Deus, ou eu ando nos caminhos do diabo. Não tem como eu viver em dois caminhos, não tem como eu viver por um lado e por outro, tentando servir a Deus ou não. É isso que o povo de Israel começou a fazer. Eles começaram a se desviar dos caminhos de Deus, começaram a se afastar de Deus, começaram a esquecer que Deus que um dia os havia escolhido, que Deus não havia separado, e o resultado disso, o pecado, e consequentemente as consequências. Esses dias eu li um livro muito interessante, que o pastor mencionava, o autor dizia: ou a palavra me afasta do pecado, ou o pecado me afastará dela. Se nós deixarmos de lado a nossa intimidade com Cristo, com certeza o pecado ele vai nos afundar e vai nos levar, como foi mencionado, aos caminhos que nós temos para a vida eterna, no caminho de perdição. A Bíblia aqui, exatamente nesse percurso, fez com que os judeus se separassem e houve uma briga intensa com os samaritanos. E essa briga foi exatamente nessa divisão.
quando eles começaram a reconstruir novamente as muralhas, livro de Esdras, livro de Neemias, Esdras baseado exatamente no templo, Neemias baseado nos muros, eles começam a reerguer a sua cidade, os samaritanos que haviam ido para outro lado, não queriam que aquilo se fundasse, porque já haviam se fundado exatamente no senso religioso, já havia um lugar de adoração dos samaritanos. Ao sair de Israel, eles instituíram um Monte Gerizim como lugar de adoração a Deus, porque não podiam mais voltar para Israel. O povo de Judá, que ficou em Jerusalém, ainda adoravam no templo, aonde estava o templo de Jerusalém. Mas os samaritanos, que haviam se dividido, tinham o Monte Gerizim como lugar de adoração, por isso eles não se comunicavam, não podiam se falar. Mas Cristo, naquele momento, exatamente, e creio que não há coincidência nesse ato, porque para Deus não existe, tudo está sob o controle de Deus. Jesus andando pelo seu percurso, como diz a Bíblia, quase à sexta hora para os judeus, para nós em volta do meio-dia, o sol pino, o sol intenso, ele parou para beber água, para descansar um pouco sobre a fonte, conhecida fonte de Jacó. Para os samaritanos que estavam ali, aquela fonte que era ela milagrosa, uma fonte que havia sido colocada e pelo pai Jacó, eles tinham, que havia dado para eles um intenso recurso, então ali para eles era um milagre. Quando ele chega naquela fonte, a mulher samaritana, como de costume, foi pegar água. No resultado, Jesus pede para ela um pouco de água. Dá-me um pouco de água. E ela olha para ele, imagina o olhar dela para Jesus, dizendo: como pode tu comigo falar, se eu sou samaritana e tu és um judeu? E Jesus olhou para ela e disse assim: ah, se tu me conhecesse, se tu soubesses quem fala contigo, se tu soubesses quem eu sou, que me pediria as águas vivas e eu te daria água para a vida eterna, tu nunca mais teria sede, se tu entendesse quem é que está falando contigo. Eu volto à palavra, à intimidade. Não tem como nos vivermos dessa vida, percorrendo esse caminho, não tem como entendermos que há diversidade muitas das vezes. É para que nós possamos nos tornar mais maduros e seguirmos em frente, não olharmos para trás e recuarmos. Não vamos entender isso se nós não tivermos intimidade com Deus. Quando aquela mulher samaritana, ela é colocada diante de Cristo, ela não sabia quem ele era, ela começa a transcorrer, ele pergunta para ela assim: vai, pega o teu marido. Ela diz para ele assim, ela diz: eu não tenho marido. Ele diz: disseste bem, porque tivesse 5, nenhum é teu. Ele simplesmente confrontou o seu pecado. Quem tem intimidade entende que o pecado jamais será compactuado com os princípios de Deus. E ela resolveu entender isso. Ela resolveu abandonar aquilo que ela tinha para seguir a Cristo, porque a Bíblia diz que depois daquele encontro, aquela mulher mudou de vida, ela saiu pelas ruas afora, falando do próprio Cristo. Mas uma coisa que chama atenção, e quando ela se encontra com Cristo, ela pergunta assim: os meus pais dizem que é no monte que devemos adorar, e tu dizes, um de vós dizes que é em Jerusalém, onde é que devemos adorar? E Jesus olha para ela e diz assim: não é no monte, e nem em Jerusalém, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher é que a gente não vive debaixo de superstições, não vivemos debaixo de religiosidades. A religiosidade não leva ninguém aos céus. A religiosidade não vai fazer com que você tenha uma fé. A fé a qual o tenente Aldo Vencedor é uma fé do sobrenatural. É a fé do dom a qual Paulo falou na carta aos Efésios. É a fé que te leva ao caminho da salvação eterna. É a fé que te faz mover montanhas. Essa fé você só irá alcançar se você deixar a religiosidade de lado e viver princípios. Não tem como sermos cristãos autênticos, não tem como conhecermos a Deus, não tem como termos intimidade com Ele, se nós não deixarmos de lado aquilo que nos afasta dEle, o pecado que nos deixa distante de Deus, e olharmos para frente, deixarmos a religiosidade de lado. Sabe o que eu quero dizer? A salvação não vem pela tua frequência na igreja, a salvação não vem pela tua participação em cultos, a salvação não vem pelo domingo que você vai ao culto, seguindo uma tarefa semanal, um cumprimento da tua vida, da tua jornada semanal. Isso não te leva para o céu. Se você não tiver intimidade com Cristo, se você não te colocar na posição do Senhor, se não dobrar o teu joelho para se humilhar perante Ele, entender que Ele é o Senhor de nossas vidas, nós nunca alcançaremos a sua misericórdia e graça. Aquela mulher entendeu isso, porque Jesus falou para ela: não é no monte e nem em Jerusalém, não há um lugar específico para adorar. Nós saímos de um período, a Bíblia é dividida em períodos chamado de dispensação da lei. E quando Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou dos mortos. Ao terceiro dia, Ele subiu aos céus e deu para nós o Espírito dele sobre nossas vidas. Nós entramos em um tempo chamado tempo da graça de Deus. E nesse tempo da graça de Deus, Ele nos fez, eu e você, como o tempo do seu Espírito. E o que eu quero dizer para você é que você é morada do Senhor. A tua vida, o teu corpo, o teu ser é morada do Espírito. Dentro de você habita o Espírito. Um Espírito que jamais irá te confundir. Deus não é homem para que minta, Números 23, 19, nem é filho de homem para que se arrependa. Aquilo que Deus promete para a tua vida, Ele vai cumprir nessa terra, queira o inimigo ou não. Deus tem promessa para mim e para você. Tudo que precisamos
é deixar de lado a superstição, deixar de lado a religiosidade e entender que o encontro com Deus, quem tem um encontro com o Senhor, nunca mais volta a ser o mesmo. Quem se encontra com Cristo, como mencionou na mensagem do apóstolo Paulo, quando estava na cidade, andando para a cidade de Damasco, para perseguir os cristãos, de repente ele teve encontro com Cristo, ficou cego por 3 dias, teve que jejuar, teve que orar ao Senhor Jesus, e a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Ele resolveu ter um encontro com o Senhor. Essa manhã que eu desejo a todos nós é que a gente encontre um Cristo de verdade. Paulo, escrevendo no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo passou pela cidade chamada de Atenas. Na sua segunda viagem missionária, quando ele chegou lá, ele encontrou um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Ele começa a pregar na sinagoga, os atenienses começam a questioná-lo. Que pregação é essa? Que Deus é esse que esse cidadão ali está trazendo para nós? Quem é esse que ele está pregando? Quem é esse que ele prega? Arrastaram Paulo para a sinagoga, e quando ele chega na sinagoga para falar, sendo questionado por aquilo que ele pregava, ele disse: o Deus a qual eu estou pregando, ou senhores atenienses, é o Deus que vocês seguem sem conhecer. E diz no seu discurso, o prelúdio do seu discurso, ele diz assim: senhores atenienses, em tudo percebo que são altamente supersticiosos, religiosos, ou seja, adoram a Deus, estão no culto, adorando a Deus, mas não conhecem a Deus, não sabem quem é Deus. Isso não vale nada. Abra o teu coração para Cristo nessa manhã. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser morada tua, eu quero que o Senhor habite no meu ser, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero caminhar com passos firmes, dizendo: Senhor, tu é o meu caminho. Como diz os filhos de Corá, dizendo: Senhor, tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você precisa confiar no crer. A fé que foi colocada é crer e crer. É você entender que esses princípios são regidos, são colocados aqui para reger a nossa vida. Esse livro é o nosso manual de vida. Eu preciso viver isso. Não basta apenas conhecer, eu preciso entender que esse aqui é o meu manual de vida. Era o que Cristo falou para aquela mulher samaritana. Ele disse: abandona o teu pecado, viva o Evangelho, porque com certeza terás vida eterna. Vamos ficar de pé mais uma vez em nome de Jesus. Feche os teus olhos nessa manhã em nome de Jesus. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para você entender que a tua vida precisa estar no controle dele. Você precisa entender que os teus problemas você tem que colocar ao pé da cruz e dizer: Senhor, toma conta da minha vida. As dificuldades que você enfrenta, as adversidades que você pode estar passando, você pode dizer para ele: Senhor, me ajuda. Porque a vida que nós temos aqui, como disse o presidente Aldo, não é a busca da felicidade, mas é uma guerra que nós estamos vivendo. E essa guerra você só tem 2 caminhos: perder ou ganhar. E só se ganha essa guerra espiritual quem conhece a Cristo de verdade. Você precisa colocar a tua vida nos caminhos do Senhor. Você precisa entender que Ele é o único caminho que nós temos. Ele foi que disse Ele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tudo que você precisa é entender que Ele é o único que pode te dar a salvação. É o único que pode colocar em ti o resultado de uma adversidade. É o único que pode fazer você entender que no meio da tempestade, no vale da sombra da morte, como leu os Salmos, inclusive, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Jesus está dizendo para você nessa manhã: eu cuido de ti, eu quiser pela tua vida. Deixa eu tomar conta dos teus caminhos, deixa eu trilhar os teus caminhos, iluminar os teus passos, e tenha certeza que a tua vida nunca mais será a mesma. Não olhe para trás, olhe para frente, porque quem rege a tua vida aqui nessa terra é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que um dia morreu na cruz e ressuscitou e fez com que nós pudéssemos ser morada, templo do seu Espírito. Faça isso hoje, porque nós orássemos nesse momento. Orássemos ao Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço, Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus eterno, pela vida de cada um que aqui está presente. E hoje, Senhor Deus, possamos ter um dia premado, guardado e abençoado pelo Senhor. Entregue em tuas mãos, Senhor Deus, todos os problemas, adversidades que cada um talvez possa estar enfrentando. Entregue em tuas mãos, Senhor Deus, casamentos que estão aqui neste momento, quem sabe, Senhor Deus, a ponto de serem destruídos pelo inimigo. Mas, Pai, hoje, Deus, eu te peço que o Senhor traga intimidade, Senhor Deus. Traga intimidade para dentro dos lares. Que o Senhor leve, Senhor Deus, a tua presença, Senhor Deus, para dentro dos lares. Que esses casamentos possam ser restituídos. Que os filhos, Senhor Deus, possam ser restituídos à tua presença. Que possam ser ensinados em teus caminhos. Pai, que este lugar, Senhor Deus, torne-se Betel a cada dia. Que aqui seja casa de oração, Senhor Deus, seja casa de Deus. Que possamos, Senhor Deus, apregoar as tuas palavras enquanto vivemos nessa vida. Faça, Senhor Deus, deste lugar um exemplo. Faça deste lugar um testemunho vivo, Senhor Deus, do teu evangelho a ser pregado. Que o Senhor, Pai amado, tome conta de cada um que aqui está, Pai. E que possamos levar para as nossas sessões, possamos levar, Senhor Deus, para os nossos lares, possamos levar para as ruas, para os nossos vizinhos, um testemunho vivo, Senhor Deus, da tua palavra.
Abençoa, Senhor Deus, a cada um neste momento. Toma conta, Senhor Deus, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.